Nós vamos fazer então agora o exemplo de cálculo dos vetores tangente, normal e binormal para uma função vetorial ou para uma curva parametrizada, né, que é a mesma coisa. Toda função vetorial tem como gráfico uma curva e as equações da função vetorial são os parâmetros, são as equações paramétricas da curva. Então eu vou pegar aqui uma curva dada para a gente entender a parametrização dela. Eu vou pegar ela como interseção de um cilindro com um plano. Então, aí nós vamos ter essa curva. Nós sabemos que a melhor forma de parametrizar o cilindro x2 mais y2 igual a 1 é pegar as equações paramétricas de x igual a cosseno t, y igual a seno t, que nós já temos que x2 mais y2 igual a 1, e o z varia do jeito que eu quiser. Se eu restringir a equação de z do plano, se z igual a y no meu plano, então pegando z igual a seno t, nós vamos ter então as equações que parametrizam a interseção dos dois, porque elas vão satisfazer tanto o cilindro como o plano, então eu vou ter a parametrização da minha curva. Vocês notem aqui no GeoGebra, né, que eu coloquei exatamente essas equações, cosseno t, seno t, seno t. Então a minha função vetorial ou curva paramétrica, ela vai ter equações cosseno t na direção de i, seno t na direção de j, e seno t na direção de k. Para cada valor de t, então, aqui estou pegando t igual a 0, eu vou ter o vetor posição, que é esse rosa. Então, t igual a 0, nós teríamos no x 1, 0 no y, 0 no z. Vocês notam que é exatamente as coordenadas do meu vetor posição. E variando t, nós vamos ter as variações, então, dentro dessa curva. Ok. Então, agora vamos procurar para essa curva, em cada valor de t, nós podemos determinar, nós queremos determinar o vetor tangente, o vetor normal e o vetor binormal nessa curva. Para isso, nós podemos usar dois blocos de equação, ou esse daqui, ou este segundo, que é mais simples. Por que não usar o que foi falado no vídeo anterior, que o vetor tangente seria a derivada da minha função vetorial, o vetor normal, a variação do vetor tangente, e o binormal seria somente fazer um vetorial ou outro. Tudo aquilo que foi falado no vídeo anterior era para parametrização por comprimento de arco. E o que aparece para a gente são parametrizações quaisquer. Então, para qualquer tipo de parametrização, essas seriam as equações de tangente, normal e binormal. A demonstração disso é longa, então eu vou deixar aqui para você só como resultado. Tá bom? Vocês notem que o cálculo do tangente é o mesmo para os dois blocos, só que o cálculo de vetor normal, ele envolve o produto escalar da derivada segunda e da derivada primeira, que também é usado no binormal nesse bloco, mais um produto vetorial e vários tipos de cálculo. E depois, como tanto tangente quanto normal já saem unitários, achar o binormal seria somente fazer o produto vetorial entre eles. Agora, se eu procuro o binormal primeiro, notem que é bem mais simples de se determinar. E aí o vetor normal, como tanto tangente quanto binormal já saem unitários, o vetor normal seria somente fazer o vetorial entre os dois que eu já achei. Aqui no GeoGebra, eu uso para calcular o primeiro bloco. Vocês veem que o vetor normal aqui, ó, ele é bem longo a definição dele. Aqui nas contas eu vou fazer usando o segundo bloco, vocês vão ver que é a mesma coisa, mas fica mais simples, né? Então vamos fazer a conta aqui. Para fazer o cálculo do vetor tangente, que é o vermelhinho, então, eu preciso do ponto que eu quero calcular. Por exemplo, vou fazer a conta no zero. Então tá aqui, né? Tangente normal e binormal no zero. Quando t é igual a zero, notem, tá vendo? Quando eu faço a conta, é t igual a zero. Para t igual a zero, eu tô no ponto 1, 0, 0 na curva, olha, aqui tá o ponto 1, 0, 0. Mas para t igual a zero, eu tenho que calcular os vetores normais, binormais e tangentes. Então, eu vou fazer a conta do tangente para t igual a zero. Eu preciso, então, de r' calculado no zero e do tamanho dele, dividir pelo tamanho dele para ele ficar unitário. A gente pega sempre unitário, porque às vezes o vetor fica muito pequenininho ou então fica muito grande. Aí a gente pega ele sempre unitário para essa visualização ficar padrão. Então, eu vou precisar fazer a conta do r' de t aqui. Então, aqui vai ficar menos seno de t, cosseno de t
e cosseno de t. Já vou fazer a conta do R duas linhas de uma vez aqui, para ficar pra gente, que nós vamos precisar no binormal, né? Vai ficar menos cosseno de t, que é a derivada do seno, menos seno de t, menos seno de t. Então, eu preciso disso do R' no zero. O R' no zero vai ficar, seno de zero é zero, cosseno é 1, 0, 1, e aí eu tenho que dividir pelo tamanho desse vetor, que é 0 mais 1, que é raiz de 2. Então, quem que é o nosso vetor tangente? Ele é 0, 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2 é exatamente 0,7071, ó. É exatamente o nosso vetor tangente aqui. Então, como eu falei, eu vou preferir usar o segundo bloco. Quem que vai ser o nosso vetor binormal? Binormal é amarelinho. Então, ele não muda de cor, né? Eu clico, ele não me obedece. Então, o binormal... Ixi, não vai dar certo, né? Ficar trabalhando. Vou voltar para o preto aqui. O binormal no zero vai ser o R' no zero. Então, eu vou deixar ele calculado aqui, ó. O R' no zero, a gente já sabe que é 0, 1, 1. Eu vou precisar fazer o R' no zero, vetorial, o R duas linhas no zero, dividido pelo tamanho dele aqui. Então, R' no zero, a gente sabe que é 0, 1, já tá lá. Quem que é R duas linhas no zero? R duas linhas no zero é cosseno de zero é 1, então vai ficar menos 1, 0 e 0. Vou fazer o produto vetorial. Uma forma prática que eu acho é tampar uma coordenada e fazer o determinante das outras duas. Na do meio eu mudo o sinal. Eu acho mais prático, mas vocês podem usar o I, J, K, aquele determinante. Então, eu tampo a primeira coordenada, que vai dar 0 menos 0, que é 0. Tampo a segunda coordenada e faço determinante. Vai ficar 0 mais 1, que é 1. Só que na segunda coordenada eu mudo o sinal. E agora a última. Eu tampo a última coordenada, faço determinante. 0 menos menos 1 é 1. Então, seria 0 menos 1 e 1. Então, o binormal vai ser 0 menos 1 e 1 dividido pelo tamanho dele, que também é raiz de 2. Então, como vetor binormal... Vou trazer ele mais para cá, que depois eu vou fazer o produto vetorial para achar o normal. Então, vai ser 0 menos 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Então, vocês notem que foi exatamente isso que o GeoGebra achou aqui. E agora, quem vai ser o nosso vetor normal? Agora que o tangente e o binormal já saíram unitários, o vetor normal vai ser só o produto vetorial do tangente pelo binormal. Então, eu vou fazer o produto vetorial desses dois. O que eu faço, então? Tampo a primeira coordenada. Então, vai ficar... Aqui vai ficar... eu vou fazer o produto vetorial. Vai ficar 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2, que é meio... menos, que é mais, 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2, que é meio. Então, vai ficar meio mais meio, que é 1. Depois, nós vamos fazer tampar do meio, né? Então, vai ficar 0 menos 0, 0. Depois, tampo a última, o determinante vai ficar 0 menos 0, que é 0 também. E aí, a gente vai ter isso como vetor normal. Pessoal, vocês me desculpem, eu acabei dando Ctrl+C, Ctrl+V, depois eu vou arrumar lá no resumo. O vetor normal, na verdade, é B vetorial T. Então, aqui eu me confundi. A verdade é que T vetorial, quando você inverte, né? Se eu quiser calcular B vetorial T, o que muda é somente o sinal. Por isso que ali tá menos 1, agora que eu percebi o que eu fiz. Mas seria a mesma coisa, só que seria 0 menos 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2, com 0, 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2, né? Aí o primeiro elemento, ó, vai ficar assim, menos meio, que é menos 1, tá bom? Só essa diferença aí. Então, nós temos aqui o vetor tangente, o vetor binormal e o vetor normal, do mesmo jeito que calculamos aqui para zero. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou fazer para outro t não, tá? Seria fazer as mesmas coisas, só que no lugar de t igual a 0, nós poderíamos colocar aqui t igual a π sobre 2, igual a π, numa próxima curva eu faço para outros valores. O que eu queria chamar a atenção para vocês aqui, então, para qualquer valor de t, né, nós vamos ter vários vetores aí,
vários triedros, né? Que vão definir o comportamento da curva. Nós temos também, eu não vou fazer o cálculo, a curvatura da curva e a torção, tá bom? A curvatura tem a ver com quanto a curva curva, como eu falei para vocês em outros vídeos. Notem para vocês verem, se eu tenho aqui essa elipse, eu vou colocar ela assim para vocês visualizarem melhor. Deixa eu colocar assim, isso. Vocês podem observar que nessa elipse, olha, essa partezinha de cima, ela é mais curva que essas partezinhas laterais. Vocês veem que aqui é um pouco mais retinho. Preste atenção no K, no valor da curvatura, à medida que o T varia, olha. Aqui, por exemplo, onde a curva é mais retinha, olha o valor da curvatura, meio. Eu vou aumentar o valor de T, vou fazer ela chegar lá em cima, ó. Lá a curva é maior. Lá a curva curva mais, né? Olha o valor da curvatura, 1,4. E antes era quanto? Deixa eu colocar lá de novo. Antes era meio, foi para 1,4. Ou seja, quanto mais a curva curvar, maior vai ser a curvatura. E a torção tem a ver com quanto a curva torce, ou seja, quanto menos tender a uma curva plana, mais a curva vai torcer. Não sei se vocês conseguem entender esse conceito. E ela pode ser olhada também com a variação do vetor binormal em relação ao plano determinado pelo vetor tangente e normal. Mas notem, como essa curva é plana, ela não torce nem um pouquinho, né? Então vocês notam que a torção dela sempre vai ser zero para qualquer valor de t que eu tomar, tá bom? Só para vocês verem, eu não vou fazer essas contas para o vídeo não ficar muito grande, mas o próprio GeoGebra já mostrou pra gente isso acontecendo aí, tá bom? Então, se a curva for plana, a torção vai ser zero, tá bom? E quanto mais ela se curvar, maior vai ser o valor da curvatura. Num próximo exemplo, nós vamos visualizar essa torção aí, diferente de zero, quando a curva não for plana. Se eu pegar, por exemplo, também aqui essa curva, não mais como sendo interseção com o plano z igual a y, por exemplo, o plano constante z igual a 1, a gente pode notar que a interseção do cilindro com o plano z igual a 1 é uma circunferência, né? Então, ó, tá aí a circunferência. Notem, a curvatura agora, ela vai ser sempre constante igual a 1. Então, o círculo, ela tem essa característica de ter curvatura sempre constante. E ela é constante igual a 1 sobre o raio, tá? Como o raio aqui vai ser sempre 1, a curvatura fica 1.